Frio intenso que está fazendo na nossa região é coisa séria, viu? Ainda mais quando se trata de saúde. Pesquisas mostram que as baixas temperaturas podem aumentar em 30% o risco de ataque do coração. E dependendo dos hábitos de vida das pessoas e alguns fatores genéticos, isso pode ser fatal. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o médico cardiologista, Dr. Flávio Cantarelli Riz. E você aí de casa pode mandar sua dúvida na hashtag EPTV1, que ele vai responder aqui ao vivo. Doutor, boa tarde, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui na tela da EPTV. Começar respondendo qual que é a relação, então, do frio intenso com o ataque do coração, com esses casos de infarto, hein? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos da EPTV, aos espectadores. Realmente, existe uma relação intensa, como você falou, aumenta até em 30%, abaixo de 14 graus Celsius, a temperatura ambiente pode aumentar até 30% o infarto agudo do miocárdio. Por que isso acontece? Acontece porque o frio, o organismo, para manter a temperatura corporal, ele faz uma vasoconstricção. O infarto nada mais é do que a obstrução das artérias. Então, quando você estreita a artéria, e principalmente a artéria do coração, você pode provocar um infarto agudo. E fora isso, o frio também provoca um aumento da viscosidade do sangue. Legalmente falando, o sangue fica mais grosso, então isso pode provocar o infarto agudo, então por isso esse aumento importante dos casos de infarto. Doutor Flávio, todo mundo corre esse mesmo risco ou tem algumas pessoas que têm maior propensão a isso do que outras? Não, geralmente são as pessoas que já têm doença coronariana, né? Então aquelas pessoas que já sofreram infarto ou têm risco aumentado de ter um infarto, os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos, os pacientes com colesterol alto, né? Aumento de gordura no sangue, esses têm uma propensão muito maior de sofrer um ataque cardíaco nessa época do ano. Tá falado então. Doutor Flávio, a gente já tem participação aqui do pessoal de casa. Eu tenho aqui o Lucarelli, ele está dizendo o seguinte, coração no inverno, frio, aumenta as chances de arritmia e morte súbita. Tem a ver com o que o senhor estava falando até agora, né? Exatamente, há dois motivos para isso, né? O frio, ele também aumenta a pressão arterial e isso pode provocar um aumento das arritmias cardíacas, né? Então, no frio, realmente aumenta também o número de arritmias, né? Ou seja, um descompasso do batimento cardíaco, né? E a morte súbita pode provocar naqueles pacientes que já têm uma alteração arritmogênica grave, e lógico que não é qualquer arritmia do coração, não há qualquer descompasso, são pacientes já predispostos a ter uma arritmia mais grave, já com alguma cardiopatia, alguma doença do coração, como uma doença de Chagas grave, ou um paciente que infartou e aí pode ter uma morte súbita também por causa do infarto, devido à arritmia cardíaca, devido à isquemia do coração. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mais uma participação de telespectador, o Júnior Vieira. Está perguntando o seguinte, doutor Flávio, nessa época de frio, o infarto é mais propício em adultos ou em jovens, ou em adultos jovens, não é? Qual que é a faixa etária mais atingida? Então, a faixa etária é aquilo que a gente conversou antes, né? São os pacientes com fatores de risco. Como a gente sabe que os fatores de riscos para infarto aumentam com a idade, os pacientes idosos, aqueles que já têm o diabetes instalado, a hipertensão arterial, porque a prevalência dessas doenças é mais alta com a idade, esses pacientes são mais atingidos pelo infarto no frio. Então, o paciente mais idoso, esse tem que tomar muito mais cuidado nessa época do ano. Tem uma outra pergunta aqui, é a Suziele. Ela está dizendo o seguinte, perguntando o seguinte, qual que é o risco para quem tem válvula no coração, doutor? Não, então, a válvula no coração em si não tem risco por causa do frio, né? Se for uma valvulopatia grave, né, o paciente ele pode ter uma descompensação maior, no caso, como a gente falou anteriormente, as alterações cardíacas, elas se unem, né? Ou uma pode descompensar a outra. Por exemplo, se você aumenta a hipertensão arterial, você aumenta a chance de ter arritmia, você pode prejudicar um paciente com válvula. Mas a válvula em si, uma valvulopatia não grave, essa não teria tanto problema no frio.
Doutor Flávio, a gente está no frio, a gente tem uma tendência de consumir alimentos mais gordurosos, mais calóricos. Muitas dúvidas em relação a isso. Isso ajuda ou atrapalha ainda mais, sobrecarrega o coração, hein? Então, isso é um equívoco, né? As pessoas acham que tem que comer comida mais calórica no inverno, tal. Lógico, vai aquecer mais o corpo, mas ao mesmo tempo vai descompensar o colesterol, vai descompensar a glicemia, né? O diabetes. Então, a gente tem que ter a mesma alimentação saudável em qualquer época do ano. Então, não importa se é frio, se é no verão, a gente tem que consumir alimentos mais saudáveis. Então, é um erro comer muita gordura, muito chocolate, muito açúcar, né? A gente tem que ter uma dieta bem balanceada em qualquer época do ano. É isso aí. A gente conversou aqui com o Dr. Flávio Cantarelli Henriques, ele é médico cardiologista, conversando com você aí de casa sobre a relação do frio com os ataques cardíacos, os riscos para a nossa saúde, para o nosso coração. Dr. Flávio, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Obrigado.